Fala pessoal, tudo bem com vocês? 7 desfalques para o jogo contra o Flu, hein? E um retorno importante. Vamos falar dessa partida entre Corinthians e Fluminense? Qual será a escalação e a projeção para o jogo? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Deixa eu te dar uma dica. Você sabe que o futebol internacional tá de volta, né? Com as principais ligas do mundo. E só no OneFootball você confere a Bundesliga, o campeonato alemão, ao vivo e de graça. Na palma da sua mão, na tela do seu celular, sem custar absolutamente nada. Os grandes lances, os craques, os jogos, tudo ao seu dispor dentro do OneFootball. Baixe agora o aplicativo para você conferir não só a Bundesliga, como outras tantas ligas europeias com os principais destaques dentro do aplicativo, além de notícias, estatísticas, resultados, tudo sobre o teu time do coração. Faz o seguinte, acessa o link que está aqui na descrição, baixe agora e é de graça e serve para qualquer celular. Corinthians e Fluminense nesta quarta-feira no Maracanã para começarem a definir qual será o grande finalista da Copa do Brasil, pelo menos de um lado. Na outra chave está São Paulo e Flamengo. Grandes semifinais, um torneio Rio-São Paulo, né? Mas de grandes forças do futebol brasileiro. O Fluminense surpreendendo na temporada. Já vou falar sobre esse time do Fernando Diniz, que tem novidades também para encarar o Corinthians no Maracanã. Sobre o Corinthians, 7 desfalques. Parece assustador quando a gente trata dessa forma, né? Mas nenhum significativo. Pelo menos um surpreendente, que é o caso do Giuliano. O Giuliano não foi relacionado, está fora do jogo, mas o Corinthians, como não informa a condição, né, dessas ausências, a não ser quando ele coloca a escalação lá, quando o clube coloca a escalação e aí vem no nosso grupo de WhatsApp da assessoria de imprensa o motivo das ausências. Ali que a gente descobre o porquê alguns jogadores não estão presentes, né? Seja por fadiga, seja por dor muscular, seja por alguma lesão, seja por alguma preservação, a gente descobre somente ali. Então, 1 hora antes do jogo, a gente vai saber por que o Giuliano não foi para esse jogo. Ele não vive um bom momento técnico? Não vive, mas vinha atuando e até onde a gente sabe não estava com algum problema físico, nem clínico. Inclusive, atuou na derrota diante do Fortaleza. Pois bem, o Giuliano, dos jogadores que vêm sendo utilizados, mesmo sem começar jogando, né, no segundo tempo, aquela coisa toda no banco de reservas, talvez seja o desfalque mais significativo. Agora, o restante, o pessoal já conhece. Por exemplo, o Raul Gustavo, o Maicon, o Júnior Moraes, o Rafael Ramos e o Rony, todos esses também estão fora por lesão ou por alguma dor, enfim, não estão relacionados para o jogo também. E tem o Bruno Mendes, por uma condição de que ele já jogou a Copa do Brasil pelo Inter, então ele não pode jogar a competição. Ao todo, 7 desfalques. Isso que eu nem coloquei o Paulinho, porque obviamente todo mundo já sabe que o Paulinho tá fora. Coloquei daqueles jogadores possíveis, né, daqueles jogadores que estão à disposição, são 7 desfalques que o Vitor Pereira tem para esse confronto diante do Fluminense. Altera muito a questão primordial, o time principal? Não. Tanto que a escalação ela está praticamente definida. Tem uma dúvida lá na frente, lá no ataque. Por exemplo, a linha de defesa titularíssima. Cássio no gol, Fagner na direita, Gil, Balbuena e Fábio Santos. Uma linha de defesa espetacular, experiente. Para esse tipo de jogo tem que ser, embora o time do Fluminense seja um time rápido, eu acho que é uma linha de defesa muito boa. Do meio para frente, Duqueiroz, Fausto Vera e Renato Augusto, um ótimo meio campo também. A gente poderia considerar que seria o ideal, mas se o Maicon tivesse bem à disposição, talvez ele ocupasse a vaga do Fausto Vera, talvez, porque ele fez um baita jogo diante do Atlético Goianiense e está se firmando cada vez mais no time. Então esse hoje, para mim, é o time ideal. E aí lá na frente, o Roger Guedes e o Yuri Alberto tem que jogar juntos, né? O Vitor Pereira já descobriu isso. Inclusive contra o Fortaleza, cada um jogou 45 minutos para ele poder utilizar os jogadores e ao mesmo tempo preservá-los, né? Foi na minutagem que o Vitor Pereira apostou nesse caso. E do outro lado, as prévias dão conta do Adson. Mas talvez o Gustavo Mosquito possa aparecer nesse jogo. Por quê? Porque se você deslocar o Roger pela esquerda, ele não tem atuado como um ponteiro, tá? O Roger joga praticamente como um segundo atacante mais colado no Yuri Alberto, propiciando uma tabela entre os dois, uma aproximação, às vezes em buscar jogo. O Roger tô gostando muito desse novo jeito de se movimentar. Por quê? Talvez pela recomposição, o Vitor Pereira não goste dele pelo lado do campo.
E aí o Adson e o Mosquito são jogadores que recompõem, né? São jogadores que voltam muito. Depende do que ele vai querer pelo lado direito. Eu acho que o Corinthians perde muito quando escala o Adson pelo lado direito. Ele tem qualidade técnica, ele consegue cortar para dentro, fazer alguma jogada, isso a gente sabe, mas ele não tem profundidade. Então, se você tem um Mosquito, aí sim, aí você vai para dentro, pode fazer boas combinações com o Fagner ali, se o Fagner avançar. O Fagner tem ficado muito com o Vitor Pereira, mas acho que contra o Atlético Goianiense foi um exemplo, ele subiu bastante, então acho que dá para fazer uma combinação por aquele lado. E se você quiser usar o Adson pela esquerda também, eu acho que você tem muito mais resultado, porque o Adson pela esquerda, aí sim ele tem a profundidade, pela direita ele corta para dentro sempre. Então vai depender do que o Vitor Pereira vai apostar nessa escalação, mas vamos combinar que o time está praticamente definido. Jogo difícil, duríssimo para o Corinthians. O Fluminense é uma das surpresas da temporada, tem tido um ótimo retrospecto sob o comando do Fernando Diniz, vem de uma goleada aí mesmo preservando alguns jogadores de 5-2 sobre o Coritiba. É um time que faz gols, é um time efetivo, é um time que toca bem a bola, é um time que para muitos joga o futebol mais plástico do Brasil. O que seria isso, né? O Flamengo joga um futebol interessante, joga. O Palmeiras é muito mais efetivo, muito mais cirúrgico, né? Muito mais vertical. O Fluminense é o time do toque de bola, do dinizismo, né? Que muitas vezes não funciona e ele é muito criticado por isso, mas ele não abandona a sua convicção. E acho que o Diniz também já foi muito mais, digamos, ousado ou irresponsável do que hoje. Hoje ele já tem uma segurança defensiva. Olha o time que está se prevendo aí que o Diniz vai escalar em campo. O Fábio no gol, experiente, gigante, absurdo que pega o Fábio, né? Ainda aos 41 anos, jogando muita bola. Samuel Xavier na direita, fazendo uma boa temporada. Nino e Manuel, uma das grandes duplas de zaga hoje do futebol brasileiro. Caio Paulista na esquerda, que também tá bem, teve uma falha no último jogo, mas é um jogador interessante. Aí do meio pra frente, é um time muito técnico, né? O André, que tava gripado, tá recuperado, vai pro jogo, esse menino é muito bom jogador, vai pegar a Europa rapidinho. O Nonato, que veio do Inter e que tá fazendo uma grande temporada pelo Fluminense, tanto que é titular. E o Ganso, né, que foi preservado contra o Coritiba e que tá à disposição. O Ganso, ele é um jogador absurdamente técnico, a gente conhece o Paulo Henrique Ganso há 12 anos no futebol brasileiro, mas obviamente sofreu com lesões, teve dificuldade, não consegue jogar da mesma intensidade que jogava, mas ele ainda faz a diferença. Então já fica o recado aí, não deixa o Ganso tocar na bola, porque se ele tocar na bola, ele vai pifar o Herman Cano, que é o centroavante. E o Cano não precisa de muito para fazer gol, né? O Cano, a bola pingou na área, ou às vezes até fora dela, do jeito que ela veio, ele chuta, ele bate, ele empurra pra rede. É um fenômeno esse argentino, ele faz gol assim. Então, o Ganso na assistência e o Cano fazendo gol, eu acho que esses dois jogadores, obviamente, né, tem que ser o foco de atenção. Mas também não dá para deixar o Arias livre, nem o Matheus Martins. Isso que o Diniz ainda tem o William Bigode, tem Felipe Melo para segundo tempo, tem um elenco bem interessante que pode ser aproveitado durante o jogo. Estádio lotado, o Fluminense vai com a força da torcida para tentar esse título. Hoje é vice-líder do Brasileirão. A temporada do Flu é muito boa. E o Corinthians vai ter que superar tudo isso. O Corinthians que conseguiu chegar nas quartas da Libertadores e aí sofreu contra o Flamengo, né, porque não viu a cor da bola em 2 jogos, mas na Copa do Brasil teve uma reação talvez até inesperada pelo momento técnico que o time vivia, e no Brasileiro tá sofrendo demais, tá perdendo posições a cada jogo. Por quê? Porque o elenco também, no final de semana, o Vitor Pereira recorreu o Matheus Vital começando a jogar, né, pela primeira vez depois que voltou a ser relacionado. O Léo Natel acabou jogando, o Ramiro, ele descaracterizou bem o time Robson Bambu na defesa, mas preservando para esse jogo. Então é óbvio que a busca pelo título ela tá na Copa do Brasil. Vai ser um confronto daqueles. E primeiro jogo define muita coisa, gente. Como o próprio Corinthians na semi, nas quartas contra o Atlético Goianiense, que saiu tomando um 2-0, para buscar teve que fazer uma epopeia. Não é sempre que isso vai acontecer. Ainda mais contra um time muito mais qualificado do que o Atlético, no caso, o Fluminense. Então, vamos acompanhar esse jogo. Depois da partida tem live e eu espero aqui nos comentários a projeção de vocês. O que vocês acham que vai acontecer? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!